Segura, peão! Como é que vai, galera? A nave do Gazeta Esportiva tá no ar no primeiro dia útil da semana, para quem teve folga, porque nós estávamos aqui ontem. Você teve, senhor diretor, mas nós estávamos aqui no combate, felizes da vida, e olha só a dupla da quinta série que está por aqui hoje com Michele Gianella. Eu já estou no primeiro colegial, já pulei Não é etapas. não, você não é, você é repetente. Não, nunca repeti, mas passei sempre de recuperação. Sério? Sempre. Nossa! Da oitava em diante. É ele, essa figura aqui, Alexandre Silvestre, nosso repórter. Eu não consigo parar, porque, né? Apuração acontecendo agora. Ainda não temos fumaça branca. Não tem fumaça branca no Corinthians, mas nem no Vaticano, mas o Silvestre tá apurando uma confusão que tá rolando, parece, lá no Corinthians. Não é confusão, tá? Ah, não é? A informação que eu recebi do gabinete da presidência lá no segura, Parque São Jorge, segura, mas tem gaviões lá. Tem gaviões lá. Tem. E o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa? Olha, turma, é dia da gente falar sobre a bomba da semana. Tite anunciou uma pausa na carreira. Tava tudo muito bem negociado com o Corinthians, mas aí encerrou. Ele encerrou as negociações com o Corinthians. O que aconteceu? Alexandre Silvestre vai trazer tudo para vocês, né? E tem informações Desculpa, chegando eu tô a cada... aqui porque eu não posso tirar o olho do celular. Ele tá agora. fazendo a apuração, realmente. E agora? Mais uma vez não deu certo o retorno do treinador pro Timão. Quero saber a opinião do Garrafa, do Silvestre. Você vai saber todos os detalhes dessa história daqui a pouquinho. E tem ainda a pergunta que não quer calar. Quem é o novo alvo do Corinthians? Porque o Corinthians precisa ter uma outra opção. Tem também o jogo de amanhã do São Paulo pela Libertadores e as últimas notícias do Palmeiras. E hoje, terça-feira, quem tá acelerando? Rodrigo França tá chegando com o seu Toyota no nosso Momento Velocidade. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Vamos falar do Corinthians? Matheus Bachi, que é filho e auxiliar do técnico Tite, emitiu um comunicado hoje sobre o fim das negociações do técnico com o Timão. Segundo o Matheus, o pai dele vai ter que fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e da saúde física. Na nota oficial, tem ainda uma declaração do treinador, abre aspas, entendi que existem momentos em que é preciso compreender que como ser humano posso ser vulnerável e admitir isso, certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com a minha família, observando os meus sinais, os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos, fecha aspas, Tite. Gente, isso é muito sério e o Tite, quando ele coloca... O Corinthians também emitiu uma nota, o Corinthians se pronunciou por meio dessa nota oficial dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nessa terça, hoje. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube, fecha aspas. Que reviravolta! A expressão usada pela minha fonte ligada ao Tite, crise de ansiedade. Essa é a expressão. Claro que ele vai investigar, vai cuidar da mente, do corpo, ver se não é algo... Que talvez seja até pior do que uma crise de ansiedade, tomara que não, mas essa foi a expressão usada. Como eu disse ontem, no finalzinho do Gazeta Esportiva, eu estava lá na porta do Parque São Jorge, recebi a informação e repassei de bate-pronto, confiando na fonte e na minha apuração. O Tite iria assinar o contrato. O Corinthians está confirmando aí, né? A negociação estava muito bem encaminhada. A ideia era assinar o contrato hoje e apresentar formalmente o Tite na quarta-feira, simbolicamente, inclusive, dia de São Jorge, para ele comandar o Corinthians já no jogo de quinta-feira pela Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, jogo marcado para a Neoquímica Arena. Ele iria, mas acabou não assinando
por conta desse problema emocional que ele vai cuidar daqui para frente. Provavelmente, Garrafa, só para te dar base até para você falar e baseado também em tudo que você falou, essa crise de ansiedade, provavelmente ele dormiu assinado, certo que iria no dia seguinte. Olha os sintomas, Garrafa. No cérebro, desequilíbrio de serotonina, musculatura, o corpo dolorido, você começa a sentir muita dor no corpo. Coração, taquicardia, dispara o coração. Intestino, o órgão recebe menos sangue, então vai afetar o seu intestino. Mão, suor, tremor, coceira nas mãos. Visão turva e embaçada. O peito, falta de ar, dor no estômago e vômito e formigamento ou coceira. Aí você pode ter vários ou um desses sintomas. Eu tive tudo isso, inclusive ao vivo. Vocês nem perceberam, antes da pandemia. Num jogo no Pacaembu que eu entrei e senti o pé gelar, formigamento subir, arrepiar tudo aqui, fiquei cego e continuei falando. Fiquei cego por alguns instantes, quase desmaiei. Bom, era uma crise de ansiedade. Mas depois você vai contar e eu quero saber por quê. E isso é... Vida louca. Isso é comum, lamentavelmente, isso é comum na vida dos atletas de alta performance e do ser humano, no nosso dia a dia. É comum. E precisa de tratamento, não é? Então desencadeou. No dia que o Tite viajaria para São Paulo com o filho dele, estava tudo acertado, como bem disse o Silvestre já. O Tite era o novo técnico do Corinthians, faltava sentar e assinar o contrato. Estavam apalavrados já, o Tite viria... As malas prontas, a Nora até fotografou as malas prontas. O Tite viria para cá. A Nora dele colocou que as malas estavam prontas, olha só, tem a foto, não tem? Aí. Olha lá, tudo pronto para vir. Tudo certo. Era assinar e começar o trabalho, fumaça branca no Parque São Jorge, sirene e o escambau. E hoje pela manhã, quando eu acordei, de forma muito triste, né? Eu já vi nas redes sociais muita gente aí lacrando, não, porque pipocou. Eu fico triste com esse tipo de situação, com o que o mundo está vivendo hoje, né? É algo que nós podemos viver com nós, ou com nossos amigos, ou com os nossos familiares, e a gente não deseja isso para ninguém. Então, o momento é de acolher, né? Acolher o ser humano Tite, um profissional que a gente conhece da mais alta qualidade, um ser humano fantástico que está passando por um problema que não é um problema simples, mas que com certeza ele, ao lado dos seus familiares e com os médicos, vai superar e voltar às atividades. Precisamos do Tite e falar que o Tite, pipocou porque era o Corinthians. O Tite passou por pressões muito maiores do que assumiu o Corinthians nesse momento. O cara disputou 2 Copas do Mundo. Então, fica aqui um abraço fraterno, um abraço amigo para o Tite, que é amigo de todos nós aqui da TV Gazeta, né? Força nessa recuperação, conte com a gente. E que você possa refletir, você que foi para o outro lado, querendo lacrar o treinador, falando um monte de bobagem em rede social, que repense e torcer para que não aconteça com alguém da sua família ou algum ente querido seu. Boa recuperação, Tite. O Corinthians agora precisa seguir a vida e ir atrás de um novo treinador. E a informação que vem também para complementar é que a família, quando ele teve a crise, durante a madrugada, ficou muito assustada. E aí chegaram num consenso, não, pai, não dá para ir. É isso. Se é para ser assim, não dá para ir. E você vê, né? Não tem idade. Porque marido, isso acontece com gente jovem, sogro. Acontece com gente que está no meio termo e gente que está um pouco mais experiente. Então, o Tite, do alto da experiência dele, treinador de seleção, Copa do Mundo, passar por uma situação dessa, a gente tem que respeitar. Um gatilho de ansiedade, não só pela pressão que ele viria a sofrer, a parar... Eu estou imaginando agora, claro, né? A parar algumas arestas, porque há quem diga que ele traiu o Corinthians, aí eu vou colocar bastante entre aspas, né? Porque recusou o Corinthians recentemente, dessa vez ele topou. Mas quando ele veio para o Corinthians, ele também abriu mão de outros trabalhos que ele tinha. Isso não se discute, né? Então, ele teria que organizar a casa, a pressão toda, o histórico dele super vencedor no Corinthians. E a emoção de voltar para casa. E a torcida que o Tite, né? Porque também, rede social é um grande barato, mas também é um grande problema. E que assim que ele fique bom e que aceite uma nova proposta de trabalho, ninguém venha e fale, tá vendo? Não, que ele se recupere o mais rápido possível, a minha torcida, Tite, e volte a trabalhar o mais rápido possível, se não no Corinthians, em qualquer outro lugar. Né? Bom, porque mas você quem vai ser um o ser técnico humano do Corinthians? Informação, que eu já passei aqui. O Tite, ele estava de olho no mercado saudita, que é um mercado que está efervescente nos últimos tempos. Ele estava estudando uma possibilidade de treinar um time na Arábia Saudita. Mas optou pelo Corinthians. E optou em conversar com o Corinthians e ia para o Corinthians. Então, se o Tite melhorar,
nada impede o Tite de continuar a vida dele, indo ao encontro do que você está dizendo. Tem que continuar a vida dele, porque não tem que parar a vida com dele. certeza vai ter gente falando, tá vendo? Inventou uma desculpinha para ir lá ganhar trilhões na Arábia. Mas olha, a pressão Muita no Corinthians calma, é muito maior do que a pressão de qualquer lugar da Arábia, né? Então, eu acho que ele tem que se cuidar mesmo. E às vezes a pessoa... o Corinthians... Gente, o Corinthians é o Corinthians. Até pro Tite é um momento delicado do Corinthians. O Corinthians sempre é um time que exige, que demanda. E não é um dia de paz. Michele, a pessoa e tem que estar sempre ali. era um momento que tinha tudo a ele ver. Quer mais passar por Tite isso e Corinthians. O Tite seria muito útil ao Corinthians, do meu ponto de vista. Para mim, a melhor solução. E seria muito bom o Corinthians pro Tite. Mas, Garrafa, era o momento, se mas ele não começa a dar errado, perde os primeiros 6 jogos, já vão falar da cabeça do Tite, já vão querer mandar ele embora e de repente até estraga a imagem. O Palmeirense outro dia fazendo isso com o Abel Ferreira. Tem que fazer o que fez mesmo. Isso aí, o futebol tá assim, as pessoas estão impacientes, é tudo pra ontem. Tô mordendo a unha. Tá todo mundo louco. E o mundo não tá girando, tá capotando. Tá bom, o Tite vai descansar e o agora é o Dorival Júnior. O Dorival Júnior antes tinha sido sondado pelo Corinthians e nem foi pelo Fabinho soldado. Foi por quê? E nem foi diretamente com o Dorival. Eu tenho falado com o Dorival na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Feliz Páscoa. Opa, e falamos de ansiedade. Eu brinquei com ele antes da questão do Tite. Falei, professor, me responde aí, eu tenho ansiedade. Eu parei de tomar um ansiolítico. Eu desmamei, eu tô falando sério. Ele, que, né, M3 pontinhos é muito ruim. Você tem ansiedade, Dorival? Ele falou, não, graças ao bom pai. E aí ele respondia para mim, nenhuma conversa. Por quê? Os contatos que nem foram do Fabinho Soldado, sim de alguém ligado à presidência, entrou em contato com o staff do Dorival, com os agentes do Dorival Júnior. Então o Dorival estava sendo literal. Agora, olha só que curioso. Hoje, por exemplo, eu mandei mensagem e ele não respondeu. Das outras vezes ele respondeu imediatamente, 0, nenhuma conversa, não tem contato. Hoje, não respondeu. Então eu posso acreditar que ele esteja acertando, até porque o Fabinho Soldado foi visto no início da tarde desembarcando em Florianópolis, onde o Dorival tem residência e está relaxando nesse período de intersafra, digamos assim. O Corinthians vai buscar aquele que era até então, num passado não tão distante, né? Até alguns dias atrás, o técnico da seleção brasileira. O Tite, para mim, seria a melhor opção. Agora o mercado abre a possibilidade de um técnico grande, o Dorival. Dorival nunca dirigiu o Corinthians. Nunca dirigiu, já teve oportunidades, né? E acho que esse é o momento. Não tenho informação, sensibilidade. Entendo que o Dorival não vai deixar o cavalo passar. Ele respondeu. Não vai deixar o cavalo passar arriado, não, que as partes devam chegar a um acordo. E aí a gente vai ver como é que vai funcionar esse Corinthians, caso confirme a contratação do Dorival. Acho que o Corinthians fez certo, sai do Tite e foca no Dorival. Se não vier o Dorival, aí o Corinthians começa a ficar numa situação mais complicada ainda. Vamos ver, mas eu acredito que o Dorival vai chegar a um acordo com o Corinthians, Michele. É sensibilidade, não é informação. Será que ele tem o DNA do Corinthians? Eu deixo essa pergunta para o Garrafa responder já. E o Alexandre Silvestre tem polícia lá no Corinthians, hein? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Tem mais Corinthians já aqui no Gazeta Esportiva. Tá cheio de carro. Bom, segura, diretor. Ele já vai falar agora do que está acontecendo no Corinthians? Silver, daqui a pouco você vai falar... São informações preliminares. Calma. Informações preliminares, não é para falar agora. Calma, ele está apurando ainda, então. Mas tem pelo menos um carro de polícia lá na porta. Tem polícia na porta do Corinthians, gente. São Paulo não tá brincadeira, não. Hora de falar do São Paulo no Gazeta Esportiva. A gente já volta a falar de Corinthians. Quem chega com as informações do Tricolor é a nossa querida Letícia Contier. Boa noite, Lê. Como que o técnico Luiz Ubeldia está armando o time para o duelo de amanhã contra o Libertad pela Copa Libertadores? Boa noite, Michele. Boa noite a você aí de casa que acompanha o Gazeta Esportiva nessa terça-feira, pós-feriado. É isso, Mi. Bora falar de São Paulo, porque o Tricolor entra em campo amanhã e o Subeldia comandou hoje cedo o último treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda, antes do embarque para o Paraguai. E aí, nas atividades de hoje, Arboleda, Oscar, Pablo Maia e Henrique fizeram as atividades na parte interna do CT, fazendo ali exercícios
exercícios específicos. Então esses 4 jogadores aí muito provavelmente serão desfalques para a partida de amanhã. Agora, outro nome que ainda está incerto para a partida é o do Lucas, porque o jogador ainda está se recuperando de um trauma no joelho direito. E aí hoje ele apareceu no gramado, então deu aquela pontinha de esperança. O Lucas até apareceu no vídeo que o São Paulo soltou ali no canal do YouTube, no gramado hoje, então, mas ainda fazendo uma sequência dos trabalhos de fisioterapia. Então o Lucas é incerto para a partida de amanhã, válida pela 3ª rodada da Copa Libertadores da América, que acontecerá às 9h30 da noite lá no Paraguai, colocando então Libertad e São Paulo frente a frente. Lembrando aqui que o Libertad é o líder do grupo D, com 6 pontos em 2 jogos, então tem 2 vitórias, e o São Paulo é o vice-líder, com 4 pontos em 2 jogos, tendo 1 vitória e 1 empate. Ou seja, se o São Paulo vencer essa partida diante do Libertad, chega aos 7 pontos e passa, assume a liderança então do grupo D. Bom, Mi, o São Paulo embarcou ali por volta de 4h20, 4h30 e ó, agora são 6h23, o voo tem em torno, daqui até o Paraguai, de umas 2 horinhas. Então daqui a pouquinho o São Paulo deve estar desembarcando já em terras paraguaias. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais informações sobre 2 jogadores que também são desfalques certos, mas tem uma situação muito mais complicada no DM do Tricolor, viu? Eu já volto. Obrigada, Lelê. Diga, Garrafa. Então, o São Paulo respira ares mais tranquilos depois da vitória no Clássico. Talvez pudesse o Dorival estar embarcando hoje com a delegação, olha como é o futebol, né? Com a delegação do São Paulo lá para o Paraguai para jogar pela Libertadores da América. Porque muito se comentava que se o Zubeldia perdesse o Clássico com o São Paulo no final de semana, o Zubeldia não ficaria e o Dorival seria contratado. Isso não aconteceu, São Paulo venceu, o Dorival está em Florianópolis, o Corinthians tenta, é o futebol, a gente fala, futebol é dinâmico, né? De domingo para terça-feira, olha quanta coisa diferente do que se imaginava. O Zubeldia seguindo com o São Paulo para o Paraguai, o diretor do Corinthians que ia receber o Tite hoje no Parque São Jorge, indo para Florianópolis para falar com o Dorival, que estava esperando talvez a possibilidade de retornar ao São Paulo. Então, é o São Paulo com mais tranquilidade, isso é importante, o São Paulo acho que tem possibilidades de fazer até um bom resultado aí, né, nessa partida de meio de semana para compensar aquele bom início que teve na Copa Libertadores, depois em casa acabou aí não dando o retorno esperado pelo torcedor, né, Silvestre? Mas eu não consigo falar do São Paulo agora, gente. Por quê? Tem coisa? Eu tenho um amigo. Vai falar agora eu tenho um amigo que tá lá no Parque São Jorge, amigo meu, tá? E ele tá me passando, tá apurando lá pra mim também, né? Enfim. Mas você vai dar agora? Aí ele fala assim, olha onde, calma. Ele fala assim, olha onde você se meteu, Silvestre. Aqui é fogo o negócio, eu sei, eu já fiz muito setorismo do Corinthians na minha carreira de 27 anos de profissão. Quanto ao São Paulo, eu acho a melhor solução manter o Zubeldia, vou falar aqui de improviso. Cara, vai gastar 2 milhões para trazer outro técnico, 1,5 milhão, pagar multa rescisória. O Zubeldia tá lá, ele quer dar certo, ele é um técnico ainda jovem, conhece os problemas do São Paulo, já tem 1 ano de trabalho no São Paulo, entre erros e acertos, deixa o Zubeldia, que ao que parece tem pelo menos boa relação com os jogadores. Mas o Barolo levantou um negócio no Mesa Redonda domingo, do Fernando que ele falou Diniz. assim, fala 5 jogos bons do Zubeldia no São Paulo. Tipo assim, jogos que foi incrível. E acho que ele completou quanto? 90 ou 70 jogos pela equipe? Você realmente mas fala 5 grandes jogos então do Palmeiras, do Abel Ferreira nos últimos tempos. Eu também não lembro de 5. 5. Eu lembro. 5? Lembro um monte. Agora, nesse ano? Lembro nesse ano, não. Até do Corinthians, não, ganhou nem do Palmeiras. do Flamengo tem 5 grandes jogos aí na temporada. Não é no ano, é assim. Sabe, quem que tá jogando o fino da bola? Aí fica demitido o técnico, a gente dá muita importância para técnico, sabe? Temos que cobrar mais os jogadores. Você viu o Corinthians outro dia, criou 200 chances no jogo passado, tomou gol, quase que perdeu o jogo. Aí a culpa é do técnico. Sabe, eu acho que a gente também viaja um pouco na maionese, para falar a verdade, né? E agora chegou aquele momento de acelerar com o Rodrigo França. E o momento de velocidade, pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.
Toyota Gazoo Racing Pushing the Limits for Better. Tem um boné maravilhoso da Toyota que o Rodrigo me deu. E aí, Rô, você tá bem? Boa noite, Michele, Garrafa, Silvestre, todo mundo que tá assistindo. Aliás, eu tenho que trazer mais brindes aí pra gente sortear no Mesa Redonda, né? O pessoal do Mesa Redonda ama os presentes. Vou combinar isso aí agora que começou a estocar. Pois é, e Michele, vamos falar então do novo líder da Fórmula 1, o que você acha? Opa! E aí, Rô, quem que é? Oscar Piastri. Pois é, ele venceu o GP da Arábia Saudita e agora lidera o Mundial. A corrida foi decidida no VAR, Michele, não é só no futebol não, na Fórmula 1 de vez em quando o VAR decide. Por quê? O Max Verstappen, ele não aliviou na ultrapassagem do piloto da McLaren na curva 1. E aí, como ele cortou a pista, ele levou 5 segundos de punição. Com isso, o Piastri conseguiu tranquilamente assumir a ponta após o pit stop e agora ele tem 10 pontos de vantagem no campeonato sobre o companheiro de equipe dele, o Lando Norris. E o Brasil voltou a ter piloto na Fórmula 1 em 2025, né, com Gabriel Bortoleto na Sauber. E já tem jovens talentos na fila para chegar lá em breve. É o caso do Pedro Clerot. Ele foi campeão brasileiro de kart, campeão da Fórmula 4 Brasil e agora vai começar no próximo mês a disputa da Fórmula Regional Europeia. Olha, Michele, esse campeonato já revelou talentos para a Fórmula 1, inclusive o Kimi Antonelli, que é o atual piloto da Mercedes, correu lá e foi campeão. E o Clerot mandou um recado para a gente direto lá de Paul Ricard, na França. Ai, chique. Pedro Clerot aqui, bom, passando para contar um pouquinho de como foi os treinos para vocês. Já tivemos os treinos em Barcelona e os treinos em Misano, agora estou em Paul Ricard, vocês podem ver aí os caminhões, a gente testa amanhã e depois de amanhã. Bem animados, os testes têm sido bem positivos. Fomos P2 tanto em Barcelona quanto em Misano, estamos com uma velocidade muito boa, uma consistência muito boa nos treinos. Estou bem satisfeito do jeito que a gente está trabalhando como equipe. Sem dúvida a gente vai brigar pelo título esse ano, estou bem confiante, meu segundo ano na categoria com a mesma equipe, então conto com a torcida de vocês, vai ser um ano bem legal. Semana que vem a gente já tem nossa primeira etapa em Misano, então tô bem animado. Que lindo! Parabéns, Pedro! Demais, né? E você sabe que o Clerot teve uma superação que ele bateu uma vez no kart, ficou 6 meses parado, voltou a competir e aí foi campeão brasileiro de kart, campeão da Fórmula 4 Brasil. Tá no sangue, então, né? E tá lá representando o Brasil aí num dos principais campeonatos do mundo. E teve vitória brasileira também nas pistas argentinas. O Enzo Gianfratti já foi campeão da Copa HB20 e da AMG Cup e iniciou no último fim de semana a sua carreira em mais uma categoria, a TCR South America. E logo na estreia ele conseguiu uma vitória e fala agora da sua preparação para a temporada 2025 de outro grande campeonato, que é a Stock Light. Fala galera da TV Gazeta, aqui é o piloto Enzo Gianfratti e bom, nesse final de semana eu estreiei aqui na TCR South America, em Oberá, na Argentina. Foi uma grande etapa, uma etapa de aprendizado e na corrida 1 eu garanti um grande segundo lugar e na corrida 2 garantimos a vitória aí. Trouxemos o caneco para casa, para o Brasil e na semana que vem vai ocorrer a primeira etapa da Stock Light e eu estou muito animado e vamos para cima conseguir esse P1 e se Deus quiser, no final do ano a gente se consagrar campeão. Valeu! Valeu, Enzo. Acelera tudo, né? HB20, AMG Cup, Turismo Nacional e agora Stock Light nesse ano. E por falar em Stock Car, agora estamos bem perto da estreia dos novos carros da principal categoria do automobilismo brasileiro. E assim, Michele, o sedã vai dar lugar ao SUV. Pois é, e a equipe Toyota Gazoo Racing vai utilizar o Corolla Cross pela primeira vez nas pistas. Vai ficar bem bonito, a gente vai mostrar aqui. E o piloto oficial do time é o João Paulo Oliveira, que ele foi campeão do Japão em diversas categorias e fará sua temporada de estreia completa na Stock Car. Eu tô muito contente, né, cara, de vir aqui, a primeira vez que eu venho à fábrica, um lugar muito bonito, enfim, a Toyota, tô muito honrado de estar junto com a Toyota e hoje eu vim buscar meu carro, que também é a primeira vez que eu vejo, então felicidade imensa, vontade de trabalhar, vontade de começar aí a temporada junto com a equipe, trabalhando. E, enfim, acho que é mais isso mesmo, foco no trabalho e vamos em frente. Show! É isso aí, JP, trabalhar bastante e a cobertura completa da Stock Car você vai ver aqui com exclusividade aos domingos no Momento Velocidade em 2 horários, 11 da manhã
e 11 da noite, logo depois de vocês no Mesa Redonda, Michele. Show! Então a gente assiste antes do almoço, às 11, Momento Velocidade, e na sequência do Mesa Redonda, 11 da noite, mais Fechado. Rodrigo França. Melhor Obrigada, impossível. viu? Obrigado você, Michele. Beijo grande pra você. Turma, vamos trazer mais atualizações aqui do Palmeiras, que joga na quinta-feira pela Libertadores. Dá uma olhada nas notícias mais quentes do Verdão com José Paes. Fala, Mi! Beijo grande pra você, minha querida. Um abraço aí pros amigos que acompanham a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, no período da manhã eu vim aqui ao estádio do Pacaembu fazer uma gravação super especial, uma reportagem que vai ao ar nos próximos dias. Mas é claro, lógico, que eu tinha que falar do Verdão aqui no programa de hoje, porque o Palmeiras joga na próxima quinta-feira contra o Bolívar fora de casa, lá na Bolívia, rodada de número 3 da Conmebol Libertadores. Mais de 3.500 metros de altitude esperam o Verdão lá em La Paz. Então, o cronograma do Palmeiras aqui no programa para vocês. Olha só, folgou ontem o Verdão, trabalhou hoje no período da manhã na academia de futebol e depois desse trabalho viajou lá para a Bolívia. Amanhã, o Palmeiras treina no estádio do The Strongest e aí na quinta-feira entra de fato em campo pela terceira rodada da Conmebol Libertadores. O Palmeiras super bem na Liberta, venceu na estreia, venceu o Sporting Cristal, depois venceu o Cerro no Allianz Parque. Tudo certo com o Verdão, que vem de 6 vitórias consecutivas, é o líder do Campeonato Brasileiro. Expectativa de que o Paulinho, que foi preservado contra o Fortaleza, volte, fique pelo menos no banco de reservas nesse jogo contra o Bolívar. Aliás, depois da vitória lá no Castelão por 2-1, Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, disse que está tendo mais cabelos brancos. Pois é, por causa desse bom momento do Palmeiras, está tendo que trabalhar muito para atualizar essa máquina, para deixar tudo nos trinques no Verdão. Então diga lá aqui no programa, Abel Ferreira. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Vocês acharam das declarações? Eu posso começar? O sorriso dele, o olhar dele brilha, né? Eu quero dizer pra você... É verdade que o porta-retrato ainda tá lá? Tá lá. Guardadinho. Tá. Na redação, né? Mas ele falou, Não, você viu que ele falou que ele não na quer ter cabeceira. amizade com jornalista? Então nunca Não, ia mas passar ele falou isso disso. pra mim. Ele acha antiético. É um direito dele. Eu falei, mas que antiético, Abel? É relacionamento. Não, Mas não, isso, você... mas Então isso não pronto. impediu de você Mas pôr tudo bem, mas várias porta-retrato na vezes Você chegou no abriu a limite. janela do carro pra conversar. Ah, tá, eu tô com outro fone aqui porque eu tô apurando. Então eu tô com Segue. 2 fones de ouvido. Um que é o fone do diretor e o outro que é o meu próprio fone. Vai pôr o diretor no bolso. Vamos lá. Eu coloquei o diretor no bolso agora. Coloquei o fone errado no bolso. Abel, não é só você que fica de cabelo branco, não, porque não é fácil aturar entrevista coletiva, assessor de imprensa, técnico, jogador, o sistema. É difícil também, já Abel. saiu. Olha como é que eu tô nos últimos... Eu pego foto minha de 4 anos atrás, o cabelo tá escurinho, velho. verdade, E eu não pinto como o Garrafa fica falando, pinta. Eu não tenho nada contra. pinta. O Garrafa pinta? Só se eu tiver Não, pintando de você branco. fala que eu pinto o cabelo. bom. Não teria o menor problema em Você pintou uma vez, não confessar. deu certo e Não, assumiu. eu nunca Você pintei pinta como eu nada. pinto? Não, para, Michele. Vai que tá certo! Para, Michele. Porque eu faço, eu pinto meu cabelo de Não, olho. meu, esse... Ué, Não, pinto não. não é isso, quinta série A? Ai, Deus. Vai, fala. Siga. Já nem sei mais o que eu tenho Não, é que o falar. seguinte, cara. o Palmeiras do Abel Ferreira, o Abel, ele teve um início tanto quanto turbulento na temporada, mas o Abel, ele é extremamente competente. O Palmeiras dá qualidade e condição para que ele possa fazer um bom trabalho e ele está arrumando um time. Ele já está... já conseguiu pôr o Palmeiras no trilho. Tá na velocidade ideal? Lógico que não, né? Porque é início de temporada ainda. Mas Palmeiras que começou um pouco pra lá, um pouco pra cá, não tava indo bem e tal, o Abel conseguiu colocar o Palmeiras no trilho. Que técnico E espetacular. daí, e o Palmeiras no trilho, Michele, você segura porque vem coisa boa pela frente. Ele tá remontando o time. É isso. Ele tá remontando o time. E o que ele disse vale para todo mundo, para qualquer setor de atividade na nossa existência. Sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente fica acomodado ali, já conhece o trabalho, já teve muitas vitórias na vida. Essa noite eu tava na cama, fui pro sofá.
Você brigou com a Não, esposa? sai da zona de conforto. Você tem um lencinho pra óculos? Já já você conta essa história! Como é que é? Vai dormir no sofá, o Garrafa! Mas ele sempre dorme no sofá. Ah, tem coisa Já aí, tem fizeram. coisa aí. Não pode dormir no sofá não, Já amigão. fizeram. Mas daqui a pouco eu falo disso. Bom, você foi dormir no sofá por quê? Brigou com a eu Cláudia? falei, fui tentar ver se eu saí da zona de conforto. Voltei pra zona de conforto, a cama é muito melhor. O seu sofá é melhor que a cama? Não, voltei, fui lá tentar sair da zona de conforto, não gostei, voltei pra zona de conforto. Eu confesso que eu dormi muito no sofá. Por quê? Brigou com a ex? Não, porque eu gosto de ficar até tarde, vendo TV, ouvindo rádio. Eu tenho TV no quarto. Ah, então, mas aí eu prefiro... enfim, eu faço uma... Tem coisa melhor pra fazer no quarto. Tudo é feito no quarto. Né? Dormir. Mas tudo é feito no quarto. Dormir, acordar. Porque eu durmo no sofá e aí eu não Dormir, tenho força pra acordar, levantar, sabe depois assim? voltar a dormir, Mas depois que acordar. eu juntei os panos com a Renata, cara, aí ela consegue me levar pro quarto. Opa, o que é? Te leva dormindo. Ela te Eu leva... vou meio sonâmbulo, assim, né? Ela te leva, ela vai buscar na sala? É. Vai. E aí as coisas Aí acontecem. ele já chega dormindo babando. As coisas acontecem, ele nem sabe onde ele tá. Direito. É tudo um sonho. Mas um eu confio grande tanto sonho. nela que tá tudo Oi, certo. que calor, Quintá! A gente volta a falar de Corinthians, Silvio. Qual que é a bomba? Você tá apurando aí hoje? Você tá guardando uma bomba pra gente? O que é o carro de polícia que tá lá na frente Tem carros de polícia na porta do Corinthians, viaturas. E aí relacionaram as minhas apurações agora, à distância, aqui rapidamente, com uma pessoa que está lá dentro. Tá? Vai ter um jogo da Liga de Futsal, futebol de salão, no ginásio principal lá do Corinthians. Hoje? Sempre tem polícia, é obrigatório ter polícia. Tá. Aí rolou um corre-corre, teria acontecido um corre-corre, porque está tendo também uma reunião da velha guarda da Gaviões da Fiel com o presidente Augusto Melo. Isso foi me confirmado por uma pessoa do gabinete da presidência, tá? Então é oficial. A reunião estava agendada já, uma reunião para falar do Corinthians, ok? Mas a presença da polícia na porta do clube não necessariamente tem a ver com a reunião, e sim com o jogo de futsal. Atrasaram a abertura de portões, o público lá se rebelou, algum torcedor ficou nervoso e teria acontecido uma confusão. É isso que eu consegui apurar para vocês nesse momento. Uma coisa, pelo jeito, não tem nada a ver com a outra. Tá tendo uma reunião, Gaviões com o presidente Augusto Melo, e vai ter um jogo de futsal na sede social do Corinthians. E por isso tem a polícia lá na frente. O tema da reunião? Assuntos de sempre, né? O futuro treinador do Corinthians. É claro que deve estar na pauta. Não posso afirmar. Não, eu tô especulando. Mas muito provavelmente passa por isso, né? Não, porque se era uma reunião já agendada, talvez já fosse algum encontro para falar do futuro. Pode ser. Enfim, a torcida organizada Mas no o futuro Corinthians treinador vai tem estar na muita pauta. influência. Tenho certeza. Assim, ó, não gostamos desse, gostamos e apoiamos esse. Acredito também que... E você tinha me perguntado ali atrás, Michele, sobre o Dorival no Corinthians, né? Que é a bola tem da o vez. DNA? Então, você falou, tem o DNA. A gente vai saber a hora que essas partes se unirem, né? Mas o que a gente pode falar é o seguinte, o Dorival, ele arrumou o time do Ceará, fez um belo trabalho e sai do Ceará e vem pro Flamengo. Aí ele arrumou o time do Flamengo, saiu do Flamengo, o Flamengo trocou ele pelo Vitor Pereira. E aí foi pro São Paulo? Aí foi pro São Paulo. Arrumou o São Paulo. Tava mal. Arrumou o São Paulo. Mais ou menos também. Pô, foi campeão. Foi campeão da Copa do Brasil. Mas não é possível aí, ó. Foi mais ou menos também. Não, fez um bom trabalho no São Paulo. Não, ele fez um bom trabalho, mas Foi até pra seleção? Que tanto foi pra seleção brasileira. Tem um recorte do Dorival no São Paulo, com todo respeito, gosto muito do trabalho do Dorival, mas tem um recorte ali de 6 jogos de Copa do Brasil, porque até mesmo quando o São Paulo se classifica para enfrentar o Palmeiras nas quartas, o São Paulo passou com a corda no pescoço, jogou mal o Campeonato Brasileiro inteiro, foi ganhar um jogo fora de casa, acho que na última rodada, o desempenho do time não foi bom. O recorte muito positivo, histórico, foram os 6 jogos da reta final da Copa do Brasil, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Ele chega com o carro andando e tira o São Paulo aí de uma situação complicada, São Paulo da fila. Então foi ótimo o trabalho do Dorival, tanto é verdade que ele acabou indo para a seleção brasileira. Na seleção brasileira, que é uma desorganização total, é uma grande bagunça, o Dorival, se não me falha a memória, tem apenas 2 derrotas. 2 derrotas. A seleção brasileira realmente é muito complicada. O trabalho não foi maravilhoso, foi um trabalho horroroso. Não, horroroso você tem que dividir a culpa com todo mundo da seleção brasileira, né? Então, daí a dizer como vai ser o trabalho do Dorival no Corinthians, a gente não sabe, porque o Corinthians
O Tim conhece muito bem. O Corinthians dá um espirro para virar uma pneumonia, é questão de segundos. O Corinthians tinha ontem o Tite, já não tem mais, agora era o Dorival que não era mais, o Corinthians é uma loucura. Então eu torço demais para que de repente o Dorival possa vir no Corinthians e realizar um bom trabalho, porque o Dorival é competente, é bom caráter e é bom termos essas pessoas por perto, né? Torço demais para o Dorival e quem sabe ele possa ajeitar o Corinthians, mas é tudo uma grande interrogação, Michele. Ele que já treinou o São Paulo, treinou o Santos aqui no nosso estado, né? Palmeiras. Treinou o Palmeiras, falei já, o Santos, falta o Corinthians. O buraco no Corinthians é mais embaixo. Agora o Dorival ele tem capacidade para, por exemplo, trazer um ambiente para o vestiário, não que o vestiário do Corinthians esteja rachado, tá bom? Silvestre. Mas ele com certeza traz mais harmonia para o vestiário. Ele é um técnico que gosta de um jogo simples, objetivo, não inventa muita moda. Eu gosto dessa Uma tendência. coisa eu garanto. Melhor do que o trabalho realizado pelo Ramon Dias vai ser, com certeza. Olha, eu achei precipitada, sinceramente, Silver, mas agora a Inês tá morta, né? Ô, Silver, não tá, minha mãe continua o Corinthians vai ter jogo ainda essa semana e você vai comentar sobre isso e vai ter que fazer esse jogo, né, com o treinador interino lá. Vai ter jogo ainda. Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20. Orlando, não tinha um cantor? Orlando Silva. Depois o Pacheco arranja uma música em homenagem a Orlando Ribeiro, uma música de Orlando Silva. Mas, ô Silva, olha pra mim, dá risada, segue o programa. O próximo jogo do Corinthians, o que vai acontecer? Quer que eu fale sério agora, né? Treinador. Obrigado. Oi, vai ser treinador, vai com o Orlando. Cadê a música do Orlando Silva? Não, Michele, o técnico interino é o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20. O Corinthians contra o Racing. Ó, Orlando Silva. Ó. Quando te ver. Imagina essa música. E os seus olhos? Ó, que lindo. Vou te seguindo. Mas mesmo assim. Minha avó gostava dessa música. Foge de mim. Vai, dança com a Michele aí, uma valsa. Dá um boletim do Corinthians. Você quer que eu vá dormir agora no sofá, né? Vamos falar de Corinthians? Pode deixar o Orlando cantando. O Corinthians vai jogar contra o Racing pela Sul-Americana. O Corinthians está numa situação delicada, não venceu ainda. É aqui o jogo? É aqui, né? O Química Arena, quinta-feira, 7 ou 7h30. Me lembra aí, diretor, que eu esqueci. Mas tem que ganhar, o Hugo Souza, que está fora, o goleiro do Corinthians está fora, já se recuperou da lesão, voltou a treinar com bola ontem, treinou hoje com bola, provavelmente volta à equipe titular. Mateuzinho, às 7 da noite o jogo, quinta-feira. Mateuzinho, agora esqueci o nome do volante lá, o Martínez. Martínez e Mateuzinho, que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, devem retornar à equipe principal para este jogo da Sul-Americana. E o Hugo? Coronado, já falei, Michele, você falou presta que tava machucado atenção. E se recuperou, ele vai voltar a jogar? Eu já falei que ele treinou com bola ontem e hoje. Presta atenção no que eu tô falando, falando, mulher. Jogar. Se ele vai jogar, depende do técnico. Acredito que sim. Se ele já tá recuperado e treinando, deve jogar. Então, é isso que eu quero saber. Você falou que ele tá recuperado. O Coronado também já se recuperou do ombro. Não sei se vai ser titular, mas já tá treinando com bola. Não sei. Acredito que fique no banco. No máximo, mas o Hugo Souza deve ser titular. Deve ser titular. Eu queria ver o treino, mas não posso mais. Abram crise de ansiedade. Eu já vi tudo, mas fazer o boletim do Corinthians com o fundo de Orlando Silva a primeira vez. Em homenagem ao treinador interino. Corinthians está sem técnico, gente. Vamos ouvir Orlando Dorival, Silva. me responde, Dorival. Você me respondeu sexta, sábado, domingo, segunda. Ele vai te dar, hoje você não respondeu, hein? Ele vai te dar uma coletiva em breve, participar da coletiva em breve. O Corinthians não pode ficar sem técnico assim. Agora vai caça ao técnico. Ainda hoje ou amanhã, acho que deu sensibilidade, né? Exatamente. Minha avó cantava. Boa tarde, nenhum contato. Já a todos nós, feliz Páscoa. Manda uma mensagem pra uma ex-namorada sua, Silvestre. Você quer acabar com o meu casamento? No meio do Gazeta Esportiva, você não sai desse celular. Manda pra ver o que acontece. Eu não saio desse celular só falando com fontes aqui. É trabalho, Manda pra ex-esposa aí. Eu quero saber, o Fernando Diniz não tem o DNA do Corinthians? Se o Fernando Diniz não tem o DNA do Corinthians? O Diniz não. Eu sei que ele tá empregado, mas e daí? Quem? O Diniz? Não tá empregado? Não, o Fernando Diniz, pra mim, o Corinthians e o Fernando Diniz, com todo o respeito que merece o Diniz, é que nem água e óleo, não se misturam. Não é o porque o Corinthians precisa ter uma boa defesa. Imagina fazer saidinha de bola com essa defesa aí, pelo amor de Deus. Né? A Letícia tá de volta ao Gazeta Esportiva com mais informações do São Paulo. Olê, temos novidades sobre o Luiz Gustavo?
Temos sim, Michele. Hoje mesmo, o Luiz Gustavo marcou presença no CT da Barra Funda, mas para acompanhar ali as atividades dos colegas de trabalho. O próprio São Paulo soltou aí algumas fotos do Luiz Gustavo com os colegas, mas para ter uma conversa, soltar uma palavra amiga ali antes da partida diante do Libertad e também para fazer um retorno médico. Porque, para quem não se lembra, o Luiz Gustavo está passando por uma tromboembolia pulmonar. Ele sentiu dores ali na região do tórax depois da partida diante do Tajeres. Aí ele ficou internado dos dias 5 de abril até o dia 8 de abril e aí passou então a fazer em casa o processo de recuperação. E após esse retorno médico de hoje, então, foi constatado que ele terá que permanecer ainda em repouso e seguindo os protocolos de recuperação para essa tromboembolia pulmonar. É claro, a gente deseja uma ótima recuperação para o Luiz Gustavo, que seja o mais rápido possível para ele retornar aos gramados. Eu também queria falar aqui do Caleri, porque o Caleri saiu na partida diante do Botafogo com uma lesão, fez exames médicos e aí foi constatada também que ele rompeu, né, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele e finalmente a cirurgia do Caleri está chegando. Ele passará então pelo procedimento cirúrgico amanhã pela manhã e o tempo de recuperação varia aí de 6 a 9 meses, como a gente já comentou em outros momentos aqui no Gazeta Esportiva. Então o Caleri pode até ficar o restante da temporada desfalcando o tricolor paulista. A gente deseja, é claro, que a cirurgia seja de muito sucesso, que a recuperação seja muito tranquila e que o Luiz Gustavo também se recupere o quanto antes, porque são 2 desfalques de peso para o tricolor, né, Mi? Ah, com certeza, Lê. Com certeza. É a contusão mais grave que se tem no futebol, né? Assim, você pode voltar a jogar, essa do ligamento cruzado, né? O jogador perde a temporada, mas no passado, quando tinha esse tipo de lesão, você praticamente encerrava a carreira, né? O cara fica aí 8 meses fora, mas volta a jogar numa boa condição. Hoje volta a jogar. Pô, o Ronaldo Fenômeno, que teve isso vezes 3, com ruptura de patela, voltou? Joelho inteiro desmontado, não era nem para voltar a andar normalmente, foi campeão do mundo, porque teve dedicação, se matou, estilo Rock Balboa, durante meses para jogar a Copa 2002. E o Caleri tem Talvez essa falte dedicação. isso ao Neymar, se ele quiser voltar a jogar em alto nível, mas né? O Caleri focar. Mas vamos falar do São Paulo. Paulo. Pode até voltar antes. Reclamaram tanto aí da base do São Paulo que não põe a base para jogar, agora não tem mais jeito. Vai ter que botar a base para jogar, irmão. Agora, eu gosto desse meia do São Paulo, Alves, o Matheus Alves. Acho bom jogador. O pontinha direita lá, compridão, forte, rápido, driblador. Parece que leva jeito pro negócio. São Paulo pode de repente da crise, perdão, eu dei uma babada aqui para falar do São Paulo. De repente da crise você encontra alternativas, encontra soluções. Nunca, na vida nada é por acaso. Agora, sem dúvida, perdeu o Caleri, é frustrante, para não dizer outra coisa. Pessoal, se inscrevam no nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, youtube.com/Mesa Redonda. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, assistam os programas ao vivo, porque a gente sempre está ao vivo no YouTube. Sorriso bonito, beleza? Ele tá com um sorriso diferente, ele tá feliz. Ele tá rindo assim. Olha o sorriso, olha esse sorriso. Não, você. 5 anos no dentista. Gente, um beijo, Jornal da Gazeta, tchau. Tudo diferente. Agora não tem mais desculpa.